Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pedir a você que abra comigo sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Aproveita enquanto os irmãos encontram aí o livro para reforçar o convite. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, voltamos das férias. Se você chegar um pouquinho mais cedo, você vai encontrar um café da manhã, um pãozinho, uma manteiguinha e um cafezinho. Tem uns irmãos aí que se empolgam, trazem bolo, né? Tem outros irmãos que a gente está orando, né? Para que se empolguem mais, tragam açaí, aleluia, né? Estamos orando, irmão, estamos orando. Deus vai abençoar. 9 horas da manhã, próximo domingo, retomamos a escola bíblica. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, nós leremos a partir do verso de número 17. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Amém. A palavra do Senhor diz então que Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos um efã deste grão tostado e estes 10 pães e corre a levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também estes 10 queijos ao chefe da unidade deles. Vê como teus irmãos estão passando e traze notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com o pastor, pegou tudo e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha, em meio a gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se posicionavam em frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou, como de costume. E Davi ouviu isso. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam apavorados. E diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará a sua filha por mulher, isentará de impostos a casa do seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E os soldados repetiram aquela palavra dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a batalha. E Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Então se voltou para o outro e repetiu suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará com esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até ao matá-lo.
O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Até aqui, queridos. Fechem os teus olhos, oremos. Pai querido, Pai amado, te agradecemos mais uma vez, ó Senhor, pela tua presença neste lugar. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a nos abençoar. Agora, Pai, com a tua palavra, Senhor. Que a tua graça nos inunde, ó Deus, nessa noite. Que todas as barreiras, Pai, que estejam em nossa mente, em nosso coração, sejam derrubadas, Pai, pelo agir do teu Santo Espírito, e que possamos todos nós ouvir a tua voz, Pai. Homem algum mais fale nesse momento, mas tão somente o Senhor, o Rei dos Reis, seja a falar conosco nessa noite, Pai. Trabalhe no nosso coração, quebra, Senhor, todas as barreiras, tira as dúvidas, Pai, mas coloque a certeza, Deus, de que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, que não há mais nenhuma condenação para todos nós, porque em Cristo somos mais que vencedores, e que na tua força, Pai, venceremos todas as dificuldades. Por isso permaneça conosco, é o que nós oramos e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Domingo passado falamos um pouquinho sobre a história de um peixinho que se entalou e o motivo pelo qual naquela ocasião Jesus então se manifesta a Pedro perguntando, não é, se os reis da terra cobram impostos dos seus filhos ou dos estrangeiros. E falamos também sobre as razões ou as 3 possíveis razões pelas quais Cristo tenha se manifestado daquela forma. E comentamos sobre esse texto que acabamos de ler, mais especificamente o versículo de número 25, que Jesus incidentemente está no capítulo 17, versículo 25, tal qual estava em Mateus, capítulo 17, verso 25, a mesma pergunta que fez Cristo sobre os reis da terra, de quem eles cobravam impostos. Então falamos sobre essa questão da qual está no verso 25, que eu gostaria de que lêssemos novamente, e diziam: viste aquele guerreiro que veio, ele veio desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem matar, dará a sua filha por mulher e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, Jesus, como sendo da raiz de Davi, ele é então participante dessa situação que Davi, pelo fato de enfrentar Golias, então recebe. E na ocasião que falávamos sobre isso, me ocorreu exatamente essa situação de Saul. Saul estava de frente com uma situação terrível, rei de um povo que já tinha tido situações e tentativas militares de expandir o reino, já tinha sido também afrontado, os filisteus sempre eram um grande problema para ele. E de repente, apenas relembrando, os filisteus se chegam até Israel e diante deles, frente a frente, como diz a Bíblia, ficam lá os 2 exércitos. E todas as vezes que os filisteus se manifestavam, todas as vezes que Golias chegava até a frente, a Bíblia diz que o exército de Israel fugia desesperado de medo, muito pânico. Esse era o sentimento de todo mundo, pânico. E as pessoas todas ali apavoradas, porque há cerca de 40 dias estava lá esse homem, o Golias, afrontando o povo, chamando todos ali para uma batalha, mas uma batalha diferente. Ele não queria lutar contra o povo todo, ele queria o campeão de Israel contra ele, que era o campeão dos filisteus. E numa luta ali, no mano a mano, um com o outro, quem ganhasse então faria com que o outro povo se tornasse seu escravo, sem luta, sem nenhuma dificuldade. E as pessoas entravam em pânico. Um homem só foi capaz de criar um pânico tremendo. Me lembro também de certa vez um profeta que, pela bênção de Deus, enfrentou todos os profetas de Baal, fez com que o Senhor manifestasse ali da sua graça, do seu poder,
E depois de ter visto os sinais e prodígios, depois de conhecer a Deus com mais profundidade, ouviu dizer que uma rainha, uma certa mulher, se levantou dizendo que mataria aquele profeta. Foi o suficiente para amedrontar esse profeta, para que ele se levantasse, fugisse, se escondesse e ficasse bem quietinho, escondido, apavorado. Meus irmãos, essas duas condições aqui que colocamos falam sobre o pânico que muita gente sente, o medo, quando ele domina, pelo fato das circunstâncias. Eu não sei você, eu não servi o exército. Quando eu fui me alistar, eu fui no último dia, como todo bom brasileiro, deixei para o último dia, cheguei lá, peguei excesso de contingente. Então só fui jurar a bandeira e foi suficiente. Mas eu tenho amigos que serviram o exército, eu não. Eu não sei o que é uma força bélica, a gente tem noção porque vê filme, né? Mas eu não tenho ideia. Esses homens todos eram soldados, guerreiros. Não guerreiros como os de hoje, que usam de tecnologia, que matam seus oponentes a quilômetros de distância apertando botões. Mas esses eram guerreiros, talvez pudéssemos dizer cabra macho mesmo, não é? Que puxava ali a peixeira ali, ó, arrancava a espada e ia, não é? Com as faixinhas igual o Douglas fez lá no filme, bota as faixinhas, o Douglas e o Sidney lá, o índio Sidney, né? Você conhece o índio Sidney? Né? Sai, bota a faixinha lá e vai para o meio da batalha, arranca a espada e sai, pega a lança, flecha e tudo que tem na mão, acabou flecha, caiu espada, tem pedra, arranca sapato e taca na cabeça do outro. Gente que enfrentava, meu irmão, condições de, na minha humilde opinião, de estresse extremo. Porque você vê aquela renca de gente vindo na tua direção, você vê o teu exército ali indo na mesma direção, de repente aquele bolo de homem lá é você vê cores diferentes e aquele barulho de metal batendo em metal e gente gritando porque perdeu a perna, o outro gritando porque perdeu o braço. Meu irmão, muitos que são os machões dos dias de hoje, talvez uma situação como aquela, chamariam por sua mãe. Sentariam ali desesperados, com a cara toda cheia de água, lágrimas, né? Gritando mamãe pelo pânico daquele negócio. Esses eram os homens. Talvez eu esteja aqui valorizando muito a valentia deles, eu não sei, mas eram soldados, meu irmão. Se você é homem, certamente em algum momento da sua vida, quando era menor, você jogou futebol na rua. E quando se joga futebol na rua, como se chama? Os contras, né, que se tira, sempre tem alguém que é o que escolhe o time, né? Eu quero você, eu quero você, eu quero você, o outro eu quero aquele outro, vai escolhendo. Bom, geralmente quem escolhe não escolhe por amizade. Geralmente escolhe porque tem habilidades, né? O sujeito é bom nisso, o outro é bom naquilo, o outro é isso, tal, não sei o quê. Era por isso que eu geralmente ficava por último quando eu era chamado. Futebol não é uma coisa que eu jogo bem, né? Por isso que até hoje eu não fui convidado para jogar no Granada Futebol Clube, né? Não recebi um convite até hoje, meu irmão. Isso é uma vergonha, viu? Não convidar o seu pastor, rapaz, você não tem vergonha. Mas não jogo nada. Agora, imagina aqueles que eram os generais do exército, se não chamariam pessoas, homens bravos, guerreiros, destemidos? Eu penso que sim. E esses eram aqueles diante de um único homem, que não importa se tinha 6 metros de altura, 200, 3, 2, mas era um, desafiando toda a nação de Israel e blasfemando contra Deus. Foi suficiente para amedrontar o exército inteiro. Vocês leram comigo na Bíblia, a Bíblia diz que quando ouviam Golias falar, o exército inteiro fugia, porque estavam amedrontados. Fugiam. Um profeta que viu inúmeros outros profetas de Baal, de um deus pagão, sendo mortos todos ali na sua frente, por obra e poder de Deus. Esse homem, ao ouvir uma única mulher dizendo que iria contra ele para matar ele, foi suficiente para amedrontar um homem que viu tantas coisas.
a gente começa a ler os contos bíblicos aqui, que não são histórias da carochinha, mas são grandes verdades e fatos ocorridos, e a gente começa a notar talvez algumas semelhanças com a gente. Talvez você possa estar pensando aí, rapaz, eles fugiram porque não era espartano, tinha que ser espartano que é cabra macho, né, tal, não sei o quê. Meu irmão, eu acho que se você estivesse lá, você ia ter talvez mais medo e preocupação do que eles. Talvez se você fosse esse profeta que se levantou no meio de uma condição terrível para defender a sua fé, para defender o seu Deus, ao ser afrontado ali, também se amedrontaria. E digo mais a você, se você for honesto com você mesmo, por muito menos, você já se escondeu. Talvez se fosse uma avestruz, teria cavado um buraco, enfiado a cabeça lá dentro, para que ninguém te visse. Por muito menos. Porque ouviu uma palavra dura de alguém, porque ouviu de um professor, não é? Dizendo que talvez você não tenha muita capacidade cognitiva. Talvez porque um chefe lhe disse que você era incompetente, era muito lento, que não sei o quê. Porque uma pessoa que desavisada, alguém que estava triste, alguém que teve um dia ruim, chegou a você e disse algo que é da boca para fora, é uma simples manifestação de um pedido de ajuda. Na verdade, isso talvez tenha sido suficiente para fazer com que você se prostrasse diante de alguma situação. Por medo, por pânico, por qualquer coisa da vida. O fato é que essas pessoas aqui estavam desesperadas. Eu não sei quantos são da minha época, eu nasci em 1980. Estou ficando velho, eu sei, né? Mas tem gente mais velha que eu aqui. Posso falar quem é mais velho? Não, né? Mas eu sou da década de 80. E na minha época de infância tinha aquele programa do Sérgio Malandro, né? O do Glu Glu lá. E ele tinha algumas coisinhas no programa dele lá, que ele fazia as crianças deitar no chão, finge que está nadando, aí os meninos fingem nadando, está chegando o tubarão, você está desesperado, grita, e os caras, né? Fazia aquele escândalo todo. Meu irmão, aquilo lá é uma grande brincadeira, mas o desespero e o pânico, quando eles surgem no coração da gente, meu irmão, e tomam conta, é uma sensação terrível. Quantas pessoas não conseguem se levantar, às vezes, da sua cama, não conseguem sair de casa por medo. Essas pessoas estavam apavoradas. Pastor, como é que você sabe que está apavorada? Além da Bíblia ter dito, Saul fez uma oferta para quem fosse macho o suficiente para enfrentar aquele homem. Ele deu riqueza, e muita riqueza, ofereceu a sua filha e ofereceu ainda o que nós vimos semana passada, que a casa de seu pai, a sua linhagem, a sua descendência, for life, para o resto da vida, não pagaria mais impostos. Talvez você pense, é pouca coisa. Com a sua cabeça de hoje, talvez seja. Pensa com a cabeça dos irmãos que viviam naquela época. Uma fortuna do rei. Ser feito da família real agora por se casar com a filha do rei. Meu irmão, era uma oferta de desespero. Desespero. Recorreu a tudo o que podia. Fez tudo o que achava que era bom. Ofereceu tudo o que tinha, porque estava desesperado. Bom, vamos traçar um paralelo com a vida da gente? Quantas pessoas são tomadas que o Brasil está em crise e estão com dificuldades financeiras? E aqui, meu irmão, se alguém não está, sinta-se privilegiado, viu? Sinta-se, né, abençoado, porque o Brasil inteiro está padecendo economicamente. Eu já perdi as contas de quantos milhões, né, estão desempregados. Já perdi as contas. Na verdade, eu nunca acompanhei. Mas é gente para chuchu. Eu também fui pego por essa história do desemprego. E outras pessoas aqui também da nossa comunidade. Então, essa questão do problema financeiro
tem feito com que muita gente faça bobagem, irmão. Faça bobagem. Como o rei Saul ali, como aquelas pessoas começaram a entrar em pânico. Às vezes algo veio de ruim para você, uma notícia triste, uma notícia que você não esperava, isso baqueou bastante, chacoalhou bastante, é fato. Mas eu queria lembrar a você o testemunho daquele irmãozinho ali que está sentado ali. É Salmão a sua camiseta? O tio Walter. É assim que te chamam na escola? Tio Walter? Professor Walter. Um belo dia, foi fazer uma cirurgia, algo corriqueiro, não é? Para tirar uma pedra do rim. De repente, uma complicação atrás de uma complicação. Eu não sabia a gravidade do que o nosso irmão Walter passou. Mas ontem, numa oportunidade que conversamos, ele comentou que os médicos perderam ele durante a cirurgia. Você está vendo, irmão, aí? Ou não está vendo? Não é fantasma não, irmão. Dá um beliscão nele aí, Cid, para ver se é ele mesmo. Não é fantasma não. E, meu irmão, não foi há 200 anos atrás, há menos de um mês, salvo engano. Aí vem uma notícia triste, vem aquela história porque descobriu, teve um diagnóstico ruim, algo que você não esperava aconteceu, é desemprego, é uma notícia ruim na família, porque essas coisas acontecem, meu irmão. E parece uma enxurrada que vem na cabeça da gente de repente, e os irmãos às vezes se colocam numa situação que parece um bando de barata tonta, correndo para tudo que é lado. Cachorro, né, em dia de mudança que está perdido, não sabe para onde foi o caminhão, e vai para cá e vai para lá, e começam a entrar em desespero, meu irmão. E pessoas fazem como esse aqui. Começam a vender tudo que tem, começam a se desfazer de todas as coisas, e não é só de bens materiais, mas se desfaz às vezes da sua família. Abandona todas as coisas familiares porque entrou em pânico. Começa a agredir aqueles que são os que mais te amam e que mais podem te ajudar, porque entrou em pânico. E aqui eu queria te dizer uma coisa: você é um ser humano, assim como eu. Essas coisas sobrevêm a todos nós. Ou como diria aquele que Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, né? Sobrevém a todos nós essas coisas. Não há quem esteja isento. Não há quem possa fugir dessas coisas. Eu recentemente tomei um susto, meu irmão, muito grande, com questões particulares que envolvem saúde. Meu chão sumiu. E aí vem à cabeça uma série de questões, e agora, o que vai ser, e agora como é que nós vamos fazer, e vem aquele desespero, e aquela coisa que toma os nossos sentimentos, fazem com que os pensamentos corram a uma velocidade que a gente não consegue acompanhar, e nesse meio de turbilhão vem um monte de coisa errada. Vem pensamentos de abandonar determinadas coisas, de fazer outras que não se deviam fazer, e as coisas se tumultuam todas na cabeça da gente. E sabe por quê, meu irmão? Porque muitos de nós temos nos esquecido de que nós somos feitos. Você se lembra do que você é feito, meu irmão? Alguém pode dizer, de carne e osso, pastor, tem sangue também. É isso mesmo. Mas você é feito de algo muito mais precioso. Você é feito do fôlego de vida que Deus soprou num boneco de barro e se tornou então uma alma vivente. Ou o famoso Nefesh Hayah em hebraico, que é tremendo. Nós vamos trabalhar sobre isso na escola bíblica e eu convido você a conhecer o que é o Nefesh Hayah. É maravilhoso como Deus te fez. Muitos de nós têm se esquecido, meu irmão, do que nós somos feitos. Nós não fomos criados, meu irmão, à deriva, de qualquer maneira, como brota essas plantinhas que saem no meio da calçada, que depois tem que ficar arrancando, que só geram estorvo na vida das pessoas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, meu amado. Nós não somos aqueles que foram esquecidos, mas Deus sobre nós mantém o seu olhar, e não é aquele olhar de quem pisca, às vezes dá aquela dormida, como alguns de vocês talvez estejam agora. Mas Deus olha para mim e para você com os olhos atentos. Em nenhum instante Deus deixou de olhar para você. Por isso, Davi, quando veio e encontrou aquela situação toda, ele não se abalou, não.
porque ele estava lá e sabia a quem ele pertencia. E ele se indigna, falando: mas não é possível, ninguém se levanta contra esse aí que está blasfemando contra o nosso Deus. Não está só se levantando contra a nação de Israel, mas está falando mal do meu Deus. A gente não vai ficar assim. Eu vou lá enfrentar. Na vida da gente, meus irmãos, muitos têm feito igual a esses soldados, saindo correndo, desesperados, porque encontraram uma dificuldade, uma barreira. Alguém pode pensar: mas a minha é intransponível, pastor. O senhor está falando assim porque o senhor não conhece o meu problema. Você sabe o meu? Você não sabe o meu. Cada um tem as suas dificuldades. Todos nós precisamos, na verdade, de alguém que nos ajude. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 121. E uma vez eu estava conversando com os irmãos sobre esse salmo e eu ouvi uns dizendo, não é, uma análise do texto bíblico dizendo que isso é uma poesia, que esse texto é poético, cheio de detalhes, não é, da forma literária hebraica que se tinha, coisa de gente que analisa a escritura, as letras, e realmente tem uma série de características. A forma de escrita, não é, o procedimento literário da época realmente era diferente. Mas esse salmo aqui não é uma história da carochinha, meu irmão. Esse salmo não é um conto para que você ouça aquilo e apenas reconforte o seu coração. Mas esse salmo é palavra de Deus para a minha vida e para a sua. E é isso que dá a sustentação para mim e para você para os dias difíceis. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados para o dia mau, porque esse dia mau vem, ele chega, vai bater na tua porta se já não bateu. E aqueles que não estão preparados vão entrar em desespero, vão entrar num bate-cabeça tão grande, não sabe se vai para a esquerda, não sabe se vai para a direita, não tem a calma, não tem a paz no coração para sentar, dobrar os seus joelhos e orar, meu irmão, falar com Deus. Eu queria que você lesse comigo o Salmo de número 121. A palavra do Senhor diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Esse é o versículo 1. Você consegue entender a situação que está o salmista aqui quando ele escreve? Não é aquele momento, pensando na poesia, não é? Não é aquele momento que o sujeito está lá, sentado no meio de um pasto verdejante, à beira de um rio, ouvindo aquele barulhinho da água, os passarinhos cantando, e ele olha para cima e pensa: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Não, meu irmão, é o momento em que o salmista está acuado. Ele está envolvido no meio de uma série de inimigos. Ele não tem mais para olhar para a esquerda, não dá mais para olhar para a direita, não dá mais para olhar para frente nem para trás. Ele só tem para cima agora. E ele elevou os olhos para o monte porque ele não tem mais para onde correr. Ele está numa situação de desespero e ele olha para cima e diz: de onde vem o meu socorro? Isso não é uma pergunta retórica para que você diga: uai, vem de Deus. Não, meu irmão, isso é uma pergunta de desespero, porque o chão saiu de baixo, não tem mais alicerce, as coisas acabaram. Aquilo que se tinha na cabeça que era uma grande fortaleza, parece que recebeu uma pedra desse tamanho que saiu voando não sei de onde e acertou bem no meio, naquela coluna principal, e desabou tudo. E ele está exatamente nessa situação e ele diz: eu olho para cima agora, porque eu não tenho mais de onde buscar ajuda. Eu olho para os lados e eu só encontro desespero, é só inimigo vindo para tudo que é lado, eu estou sufocado. E eu olho para cima, de onde vem o meu socorro? Para todos nós que estamos aqui, talvez seja simples responder essa pergunta: é de Deus, mas isso aí é o teu crentez falando. Olhe para o teu Deus, olhe para o alto. Está difícil, não está? É claro que está. Para mim também está.
Está em casa, está difícil? Tá, é claro que está. Mas o teu socorro vem do alto. Pessoas esperando que homens pronunciem coisas, que deem resposta, que deem palavras de bênção ou de qualquer coisa. O nosso socorro vem do alto. Quem dá a última palavra em todas as coisas é o Senhor, o teu Deus, meu amado. Jesus chegou para os discípulos, depois já ressurreto, chegou para eles: e aí, quais são as novidades? Eles disseram: ih, rapaz, não reconheceram que era o mestre? O negócio está feio. O mestre morreu. Tudo que eu acreditava foi embora, porque ele morreu, acabou tudo. Foi um movimento tão bonito, tão gostoso. Foram, não é, ali 3 anos intensos com o mestre, mas ele morreu. E Jesus falou para ele, olha, sinto te informar, mas você está desatualizado, irmão. O mestre morreu, mas ressuscitou. Quantas vezes foram ditas coisas para eles e eles ali, diante de Deus, meu irmão, diante do Filho do Homem. Tem pessoas que perguntam: pastor, Jesus nunca disse que era Deus. Então vai ler a Bíblia, meu irmão. João capítulo 14, inclusive, né? No mesmo texto que nós falamos. Ele diz: eu sou, vocês me chamam de Senhor e Mestre. Quando ele usa Senhor, ele usa a palavra Kyrios, que só se dirigia à divindade. E ele diz: vocês me chamam de Kyrios e Mestre, e dizem bem, porque eu sou. Eu sou, em grego, ego eimi, que é exatamente a mesma expressão lá de Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés, dizendo: eu sou, ego eimi. Irmão, a última palavra não é de qualquer pessoa, não, é do Rei do Universo. E ele disse: vocês estão desatualizados, meu irmão. E que morreu, morreu mesmo, já foi, mas ressuscitou. E a partir dali ele começou a falar de todos os profetas, dizendo aonde aparecia Cristo em todo momento da história de Israel, para que eles compreendessem finalmente tudo o que foi feito e dessem sequência ao seu chamamento. O teu socorro, meu irmão, vem daquele que detém a última palavra de todas as coisas. O teu socorro vem daquele que é capaz de transformar maldição em bênção. O teu socorro vem daquele que nas mãos segura todas as coisas, toda a existência. Na sua mão está toda a vida, toda a existência está em suas mãos. O teu socorro vem de lá. Por isso, meu irmão, na hora que vier o desespero, na hora que vier o pânico, lembre-se do que você é feito. Você é feito à imagem e semelhança desse Deus que detém todas as coisas nas suas mãos. E pode sim fazer um milagre na sua vida, a seu tempo e segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Agora, se essa não for a sua vontade, a vontade de Deus for diferente da sua, em nenhum momento as coisas se perderam, em nenhum momento Deus deixou ou te abandonou, de jeito nenhum. Mas preste atenção, porque há ensinamento de Deus para você em todas essas coisas. O teu socorro vem do alto. Versículo de número 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormitará. Tem gente, meu irmão, que acredita em anjo da guarda. E aqui eu não vou entrar no mérito, não, mas esse de quem vem o teu socorro é aquele que não dormita, é aquele que não pisca, ele não perde um instante de observar você, os olhos dele estão em todos os lugares olhando diretamente para você. E se é que existe um anjo da guarda, meu irmão, esse é o anjo da guarda do anjo da guarda, é esse quem cuida de todos e de tudo, e de uma maneira muito bonita. Ele conduz a história do universo. Sabe, meu irmão, eu ouvi algumas histórias de testemunhos de pessoas que estavam numa condição muito ruim. Uma pessoa muito próxima a mim, um amigo de infância. O pai, um alcoólatra.
E não desses alcoólatras que só ficam embriagados, mas daqueles que se tornam agressivos, que chegam em casa dias depois de ter saído e chegam agredindo, chutando as coisas, quebrando a casa. Quantas e quantas vezes ele viu seu pai arrebentando tudo, destruindo quadro, destruindo espelho, jogando móveis do chão. Que coisa, que situação, meu irmão. Eu não sei dizer o que é isso. Na minha família, Deus preservou de uma maneira diferente e eu não sei dizer. Mas aquele meu colega sofreu amargamente a infância inteira, vendo o pai se destruindo e destruindo todos os dias a sua própria família, a sua casa, tudo que ele tinha. É uma criança. Alguém pode dizer, mas é uma criança, tem a vida inteira pela frente, supera tudo isso. Meu irmão, são marcas profundas. Esse meu amigo um dia foi pego pelo pescoço, pelo pai dele. E o pai apertou com tanta vontade, que se não fosse o irmão dele chegando minutos depois, e ele já estava roxo, segundo o irmão dele, já quase desfalecido, já sem ar ali, para apartar aquele negócio, talvez ali a vida dele tivesse ido embora. Mas sou uma criança, isso enroscou, né? Isso se supera. Ele foi crescendo. Ele viu o pai dele traindo a mãe todos os dias. Da bebedeira, ele ia para um prostíbulo. Do prostíbulo, voltava para a bebedeira. Da bebedeira, às vezes ia para casa, se não voltava para o prostíbulo. Até um dia que a mãe já não aguentava mais aquela situação e resolveu sair de casa, levando os filhos. A partir dali, o pai foi se deteriorando, até que chegou o dia em que ele, por questões de saúde, já não resistiu de tanto que consumiu bebida alcoólica. Morreu. Eu fui ao sepultamento do pai dele. Então, geralmente, quando você vai ao sepultamento de alguém, você vê os familiares bastante sensibilizados. Mesmo crente, que sabe que a morte já foi vencida, quando perde alguém, lamenta e lamenta muito pela dor, não é? Ali naquele instante, as pessoas olhavam com uma frieza, como se tivessem tirado algo das costas. Finalmente ele foi, e a gente não tem mais que se preocupar com ele. Esse meu amigo se tornou um mulherengo, daqueles que pega todo mundo. Não é bonito, não. Um dia eu trago ele aqui para vocês conhecerem. Para mim todo homem é feio também, né? Mas não é bonito, não. Mas pegava tudo quanto é mulher, era impressionante. Pegava mesmo. E não tinha relacionamento. Era mais uma, para mais uma, não é? Tem crianças aí, né? Para mais uma noitada, para mais uma situação, era mais uma. E dali mais outra, e assim ia às vezes ficava um mês com aquela pessoa, ia trocando, porque ele aprendeu com o pai dele. De repente começou a fumar e de repente também se enfiou nas bebidas. Várias vezes eu cheguei em casa, ele estava do lado de fora e não conseguia colocar a chave no portão para entrar. Ficava lá e conversando com a fechadura. As pessoas às vezes acham isso engraçado. E realmente é, se você olha lá, você vê conversando, batendo maior papo, discutindo relação inclusive com a fechadura. Mas que triste, meu irmão. Novo, menino novo, se estragando no mesmo caminho do pai. Um belo dia, Deus deu a oportunidade que ele participasse de uma célula. Ele foi, resolveu ir, depois de vários convites. Que coisa linda, porque Deus tocou no coração dele. E ali naquele instante, tudo aquilo, meu irmão, que foi despejado como um grande lixo na vida dele, Deus, por obra de milagre, como se apertasse um reset na vida dele, zerou, tirou, limpou, começou tudo de novo, uma vida nova.
Isso não é um bordão de crente. Isso é o trabalho que Deus faz nas pessoas. E ele naquele estado, ele ficou em dúvida porque a família era espírita, ele não sabia se ele ia para a igreja, se ele ia para o centro espírita, ele não sabia o que fazer, perdido, totalmente perdido. Nós fomos para uma ação missionária que a igreja, aliás, a faculdade que eu estudava fez no interior de São Paulo. Que eu digo a você, vale a pena ser filho de Deus, vale a pena perseverar nessa jornada de buscar a face do Senhor. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então não ora 5 minutinhos e vai embora não, meu irmão. Mas se debruce no Santo dos Santos, que o novo e vivo caminho abriu para você. Vá para aquele lugar, de lá não saia mais. Entre lá e se derrame na presença do teu Deus e não saia de lá até que você escute a voz de Deus, meu irmão. Não a voz dos homens, dizendo que tudo acabou. Quem disse que tudo acabou? Para o meu olho e para o seu acabou, mas para os olhos daquele que pode todas as coisas, talvez não acabou. Ou sim, talvez acabou uma existência ruim, uma história negativa, porque vai começar uma nova. Por isso, meu irmão, não se assuste com os mares agitados da vida. Olhe para o alto, porque a esquerda, a direita está tomada de inimigos, está cercada, é isso mesmo. A nossa comunidade, não aqui essa igreja, mas a comunidade cristã, ela tem sofrido inúmeros ataques. Cada vez mais comum, uma série de coisas contra a família, uma série de coisas contra a fé se levantando, muitas coisas. Estão ficando raros aqueles que conhecem a Bíblia e conhecem com integridade, conhecem com profundidade, sabem do que estão falando. Gente, por exemplo, que vou voltar para João 14, que é um texto muito lindo, que não sabe dizer o que são aquelas várias moradas que Deus diz que tem. Que Jesus diz que foi até a casa do Pai para preparar lugar para todos nós. Não sabe dizer o que é aquilo lá. Gente que não sabe associar versículos bíblicos, não tem um raciocínio, não conhecem a Deus, meu irmão. E estão aí dizendo que Deus abandonou, estão aí dizendo que Deus fez um monte de coisa. Pessoas rasas, limitadas, sendo que Deus está oferecendo um manjar para todos nós. Por isso, nessa noite, amados, em nome de Jesus, eu te convido a olhar para o alto, a esquecer todas as coisas que você até hoje tinha convicção. É assim, é assado. Comece a ouvir de Deus. E não saia de lá, meu irmão, até Deus falar. Continue, persevere, ore, porque Deus não te esqueceu. E eu vi certa vez uma música dizendo que nessas horas mais angustiantes, parece que é um momento em que Deus se cala e insiste em ficar calado. Eu discordo totalmente, porque é sabido de todos nós que no silêncio Deus está. Talvez o silêncio de Deus trabalhe mais profundamente na minha vida e na sua do que quando Ele pronuncia suas palavras poderosas. Por isso, meu irmão, não saia de lá até você ouvir a direção de Deus. Seja guiado pelo sopro do Espírito, meu amado, não pelos sopros das inverdades que essa vida traz para a gente. É Deus quem direciona a sua vida. Essa noite eu convido a você a olhar para o alto, a retomar a confiança em Deus. Está à espera de um milagre? Eu também estou. Não desiste não. Continua orando. Ore, porque um dia Deus vai colocar paz no teu coração. Ore e persevere, porque se fizer ou se não fizer, não importa, mas Deus vai colocar paz no teu coração, meu irmão. E essa angústia vai dar lugar a um cântico novo, de alegria, júbilo, exaltação, porque se reconheceu a face de Deus. Quando a gente está em dificuldade, como era aquela mulher do fluxo de sangue, ela não conseguia olhar para cima, meu irmão. Pessoas que andam encurvadas, se arrastando com as mangas, as roupas todas sujas, porque estão se rastejando e não conseguem olhar para cima.
E quando não se olha para cima, meu irmão, parece que se perde a esperança. Não conseguiu mais olhar para Deus, não conseguiu ver a grandiosidade daquele que nós chamamos de Pai. E só olha as pedras, só olha a dureza da vida. Ela é dura mesmo. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo. Com a casa cheia de comida ou com a casa vazia de comida, com a saúde em dia, tudo em ordem, ou com a saúde zero, nosso olhar está para o alto, buscando o nosso socorro. Convido que você fique de pé em nome de Jesus.